Olá, minhas queridas irmãs, olá, meus queridos irmãos. Então é sempre com muita satisfação, com muita alegria que vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso de Estudos dos Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 5, aqui da Serra de Jesus, que nós estreamos toda terça-feira uma aula do nosso conteúdo. Então, antes de nós iniciarmos a reflexão do dia, peço a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, sempre em busca da nossa melhora física, da nossa melhora espiritual, que possamos sempre colocar esses ensinamentos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, só reforçando para aqueles que estão assistindo pela primeira vez aí o nosso conteúdo, além do conteúdo online que nós disponibilizamos semanalmente, não só a estreia de hoje, terça-feira, do nosso curso, mas também das nossas palestras online. Toda segunda-feira nós teremos uma palestra, então segunda-feira temos palestra online e terça-feira a estreia do nosso curso. E presencialmente também nos reunimos na Seara de Jesus, como vocês estão vendo. Então, toda quarta e todo sábado, nós temos as nossas palestras presenciais, leitura das psicografias e o tratamento médico espiritual. Então, convido a todos que ainda não conhecem, vão lá para nos prestigiar e colaborar com o fluido de cada um de vocês, com o magnífico trabalho que nós realizamos, tá bom? Então, já iniciando, colocando para vocês o tema, nós já estamos na 8ª aula do nosso curso do módulo 5 e hoje o tema é proteção aos médiuns. Então consta no capítulo 20, na 25ª aula, no capítulo 25 do livro Estudando a Mediunidade e Martins Peralva justamente comentou nesse capítulo trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade do capítulo 16. Então, vale muito a pena nós lermos esses 2 capítulos, que vai complementar a base de reflexão que nós colocamos hoje para vocês. E nós temos no Google Sala de Aula todo o nosso conteúdo. Então, o conteúdo que já foi disponibilizado para nós com muita antecedência, já foi disponibilizado, para vocês terem uma ideia, 5 de março, já tinha sido editado no dia 5 de março, muito antes já estava lá o conteúdo para nós. Então, nós temos um material em PDF, nós temos vídeos fantásticos sobre o tema, vários vídeos, e também não podemos nos esquecer, que eu coloquei aqui para vocês, que é um dos vídeos, um videozinho curtinho, esse é o segredo da felicidade revelado por Chico Xavier. É curtinho, meus irmãos, eu não conhecia esse canal, Espiritismo Ilustrado, mas é muito bacana, um conhecimento, uma forma didática da gravação, de exposição desse vídeo, de uma forma muito tranquila, muito suave. Então, indico a todos que assistam esses vídeos curtinhos, que é muito bacana mesmo, vale a pena, eu adorei, é uma pena que não dá para nós reproduzirmos aqui na aula esse videozinho, que é de 6 minutos, por questões de direitos autorais e tal, mas vale muito a pena mesmo assistir. E a aula de hoje, ela é a continuação da 7ª aula, da aula anterior, que teve quem foi que expôs a aula para nós foi a Simone, uma aula maravilhosa, rica em detalhes sobre o tema mandato mediúnico. E a aula de hoje é uma continuação do capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então vale muito a pena também, aqueles que não assistiram essa aula, assistam, porque hoje é o complemento da 7ª aula exposto aí, pela exposição da Simone. Vale muito a pena. Então, relembrando, nós vamos
né, colocar aqui algumas definições, lembrando para vocês. O mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve o quê? Concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium, sem, então, oferecer-lhes as necessárias garantias. Aí que nós vamos, obviamente, né, dessas garantias com relação à proteção. Mas como nós aprendemos, meus irmãos, na aula passada, e vale muito a pena agora relembrar, não basta, meus irmãos, não basta somente ser um médium equilibrado para justamente possuir o mandato mediúnico. Não basta. Não basta ter boa conduta e boa moral. Então não basta ser equilibrado, de boa conduta e de boa moral. Lógico que tudo isso são qualidades de um bom médium. Só que para o mandato mediúnico vai exigir ainda muito mais do médium, muito mais. Vai exigir de outras características positivas que vai tornar diferente, que é justamente a bondade, a discrição, o discernimento, a perseverança, que é muito importante. E por último, muito importante, que é o sacrifício. Então vamos repetir. Tem que ter a bondade, a discrição, o discernimento, a perseverança e o sacrifício. Então todas essas 5 qualidades do médium, né, resume tudo em bondade. Tem que ser bondoso, caridoso com todos, desde os irmãos encarnados quanto os desencarnados. Trouxemos aqui para vocês, né, um trecho do livro Seara dos Médiuns. Então diz o seguinte: o mandato pede excessiva renúncia. No entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiriam no mundo. Olha só. Então, quando o médium não é capaz, meus irmãos, quando o médium não é capaz de esquecer o próprio bem-estar a benefício dos outros, ele vai estar cada vez mais se distanciando do mandato superior. Então, esse médium que possui espírito de sacrifício, de renúncia, é como, por exemplo, um médico que faz da medicina um verdadeiro sacerdócio. Porque esse médico, por exemplo, que exerce a medicina com esse sacerdócio, com esse sacrifício, nunca exige nada de quem lhe bate a porta. E já vimos vários exemplos disso, como o nosso amigo e guia, Dr. Bezerra de Menezes. E nós colocamos aqui a questão 411 do livro Consolador, que é para justamente encaixar com a aula anterior que a Simone colocou para nós. E ela finalizou a aula brilhantemente colocando essa questão do Consolador. E hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão relendo essa questão. Então vamos lá. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com a qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, né, um agente de experiência do invisível, mas, isso é importante, seu evangelho, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado
sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. Então, o apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e a aplicação com Jesus Cristo. Olha só que bonito, que maravilha essas informações dessa questão do livro Consolador que Emmanuel nos traz. E Emmanuel afirma que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Então, primeiro, o médium que possui esse mandato mediúnico, que já tem enraizado o seu compromisso com a espiritualidade. Então, além de todas aquelas qualidades anteriormente colocadas para vocês, é necessário se evangelizar para poder então se entregar a essas grandes tarefas. Pois de outro modo, ele poderá o quê? Esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, meus irmãos. Aí ele vai colocar tudo a perder dessa missão maravilhosa. Então, o médium moralizado é o médium que pauta a sua vida como um autêntico homem de bem, procurando, então, desta forma, ser uma pessoa humilde, sincera, paciente, perseverante, bondosa, é claro, aí acima de tudo estudiosa, trabalhadora e acima de tudo desinteressado de qualquer interesse particular. Colocamos aqui para vocês também, do livro Diretrizes de Segurança, de Divaldo Franco e Raul Teixeira. Então diz o seguinte: a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. Então, graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Isso é muito importante. O Sr. Manuel sempre fala, estamos aqui nessa jornada, trabalhando, ele mesmo se coloca nessa posição de devedor. Estamos nesse projeto porque devemos mais. E é verdade, como nós estamos colocando aqui para essa reflexão. De novo, a reflexão do livro Seara dos Médiuns. Então, o bom espírito, por isso não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros para que seja igualmente um espírito bom. Então, quando nós nos colocamos à disposição para a intuição de ouvir um bom espírito, esse bom espírito não é aquele que às vezes nos sentir bem, é aquele que vai nos ensinar a fazer bem aos outros, para que nós então sejamos um espírito bom. E obviamente eu não deixaria de colocar aqui, de prestar as nossas homenagens, como nós falamos de um mandato mediúnico, no nosso dirigente da casa, que é o seu Manuel Marx. Não podemos deixar de colocar essa referência.
Sempre nós, obviamente, colocamos aquelas referências máximas, como Chico Xavier, né, como outros irmãos que receberam o mandado mediúnico. Mas não podemos esquecer desse nosso amigo, né, que iniciou esse projeto, não só no plano físico, como também no plano espiritual. Mas como é uma pessoa muito humilde, né, tranquila, ele não gosta muito de falar sobre esses assuntos. Mas ele é de total relevância, né, desse projeto que foi iniciado lá no plano espiritual e foi concretizado e finalizado aqui, nessa encarnação. E ele construiu tudo isso, ele é responsável por todo esse trabalho magnífico, onde, desde a questão física, né, do nosso prédio, carregou latas e latas e latas de concreto nas costas para terminar esse projeto, esse prédio maravilhoso, onde nós recebemos centenas de pessoas todas as nossas reuniões e auxiliamos não só os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então, além de toda essa questão dessa responsabilidade, ele necessita muito também com relação ao título de hoje, que é justamente essa proteção, né? Que é o título Proteção aos Médiuns, a proteção, né, do plano espiritual para que ele consiga, então, exercer esse trabalho, ainda continue exercendo, né, com muita maestria esse trabalho. Então, é a nossa homenagem ao nosso dirigente Manuel Marques, né, que nos auxilia e nos inspiram tanto. Então, temos que reprisar, então, esses ensinamentos, né, da aula passada, com relação a essa questão do mandado mediúnico, né? Porque mesmo em ambientes heterogêneos, onde os pensamentos, às vezes inadequados, podem o quê? Podem influenciar não só o trabalho, mas influenciar aquele que possui o mandado mediúnico, como é exemplo aqui do nosso dirigente. Pode levá-lo ao equívoco, né? Por isso que se faz, então, essa proteção necessária. Portanto, meus irmãos, é necessário, então, que um dirigente de uma casa, né, que o dirigente tenha uma ligação muito grande com o mentor espiritual da casa, desse projeto, com o mentor espiritual desse projeto. Como nós vamos estudar há pouco, né, com uma faixa magnética que vai ligar ambos pela sintonia do propósito do bem, que é o que nós vamos conversar hoje sobre o capítulo. Porque para ter esse mérito dessa ligação com os mentores espirituais, precisa de vários predicados que iremos hoje refletir, além daqueles predicados que nós já dissemos anteriormente, o que diz respeito ao mandato mediúnico. Então agora nós vamos ler alguns trechos do capítulo 25 do título Proteção aos Médiuns. Então vamos lá. Então nesse capítulo, né, já foi muito bem mencionado na aula passada, né, do personagem a Dona Ambrosina e o seu mentor Gabriel. Então vamos lá. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora a extensa faixa elástica de luz azulínea, e amigos espirituais prestativos da solidariedade entram e, a um, tomavam o braço na medianeira depois de influenciarem aos centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Olha só essa comunhão, essa parceria, né, entre o médium e o mentor. E sempre complementando, né, nós vamos alternando entre o estudo da mediunidade, estudando a mediunidade e nos domínios da mediunidade. Lá no capítulo dos domínios da mediunidade, né, aqueles irmãos que estavam ali estagiando, analisando tudo, né,
fez uma pergunta. Então Hilário perguntou justamente sobre esse laço fluídico que ligava a Dona Ambrosina e o irmão Gabriel. E Aulus, que era ali, né, o instrutor, respondeu: o desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige então essa providência, essa ligação. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, a Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o equilíbrio. Então, voltando ao livro Estudando a Mediunidade, diz o seguinte, aí vai explicar justamente essa faixa de luz, essa ligação. Essa faixa de luz partindo do irmão Gabriel e envolvendo inteiramente a médium, tem a finalidade de defendê-la contra a avalanche de formas, pensamentos dos encarnados e dos desencarnados menos esclarecidos, os quais, em sua generalidade, carregam aflitivos problemas e dolorosas inquietudes. Olha que interessante, né? Essa explicação dessa ligação. Então, nenhuma interferência acontece nesta hora, graças a essa barreira magnética que a sua condição de médium, né, dela ali no caso, a condição de médium no exercício então desse mandato e a magnitude que a tarefa impõe. Então, diante das qualidades dessa médium, no exemplo, a qualidade dessa médium, a importância do trabalho que está sendo executado, e é tudo por mérito, né? Então, há então essa ligação para que essa barreira magnética, vamos dizer assim, né, a proteja. Então, com isso, com toda essa proteção, né, tenta o quê? Essa proteção tenta proteger todo esse trabalho de intercâmbio. Contra o quê? Contra os pensamentos de má vontade, de curiosidade, para que tudo isso não perturbe, então, a tarefa do médium. Olha só essa questão do pensamento. Olha só o que pode produzir. Então, quando o médium, aí voltando então para o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos intercalando. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades do que se encontra investido, recebe o apoio mais imediato do amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe na peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Então, é necessário, então, né, para que não haja, então, perturbação do próprio médium, é necessário, então, essa ligação. Essa questão de controlador que podemos pensar que poderia prejudicar até o processo de intercâmbio, mas não. No livro, né, nesse capítulo, Nos Domínios da Mediunidade, Aulus, que é o instrutor, ele explica que naquela ocasião respondeu, logicamente, né, no ato do trabalho mediúnico não atrapalha, pois havia ali necessidade do próprio mentor, no caso, que se incumbe, né, de justamente organizar essa questão dos comunicantes, justamente para não prejudicar o médium, que são muitas informações. Então ele como se vai filtrando ali quem é que vai poder dar comunicação ou não, que é o que também ocorre na nossa casa. Imagina como é que seria então a mente das nossas médiuns psicógrafas, né? Imagina aquele turbilhão de pensamentos, né, para justamente passar a mensagem. Imagina aquele turbilhão de pensamentos, né? Como é que seria as médiuns se não houvesse uma organização do plano espiritual, se não houvesse irmãos responsáveis por essa organização na psicografia, por exemplo, como é que seria, né?
Então, voltando ao livro Estudando a Mediunidade, diz o seguinte: os pensamentos de má vontade, de vingança e revolta, bem assim os de curiosidade, não conseguem perturbar a tarefa do médium que no espírito de sacrifício e no devotamento ao bem se edificou em definitivo. Então, bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício somam na contabilidade do céu a proteção e a ajuda, que são todas aquelas qualidades que eu já mencionei para vocês. Aí, reprisando essa questão das estranhas formas de pensamento. Olha só como é prejudicial essa questão do pensamento contrário. Estranhas formas de pensamento surgiam de propor ao grupo, denunciando-lhes a posição mental. Aqui dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Acolá, obsessores inquistados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecimento. Então, desencarnados em grande número, suspiram pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Olha só, meus irmãos. Imagine, meus irmãos, da mesma forma que tudo isso que nós descrevemos, que foi descrito no capítulo, nos domínios da mediunidade, estudado e analisado por Martins Peralva, imagine, meus irmãos, desta mesma forma, ocorre então, que não poderia ser diferente, ocorre no nosso trabalho mediúnico na seara de Jesus. Nós não vamos ser isentos disso, ocorre também. Então, portanto, requer de todos nós, além do nosso dirigente, requer segurança e ordem, equilíbrio e elevação, meus irmãos. Agora imagine se o nosso dirigente é negligente, é impontual, descuidado e sem fé, no ambiente espiritual desse narrado, Então, como ponto de convergência de todos os desequilíbrios, então de todas as solicitações. Quantas, meus irmãos, quantas interferências poderia influenciar os centros de força desse irmão dirigente e bombardear a sua casa mental. Olha como é complicado, meus irmãos. Olha como é muito complicado. E esses pensamentos, não é só dos irmãos desencarnados ou dos assistidos. Às vezes são formas, pensamentos de trabalhadores. Então, meus irmãos, temos muitos irmãos que se colocam à frente, então, de um trabalho desse, e às vezes pelos seus pensamentos, às vezes com os pensamentos contrários de algumas posições, e muitos também não estudam muito a doutrina espírita, vai ficar raso, meus irmãos, de qualquer compreensão e de autoanálise. É muito complicado. Então, por isso, meus irmãos, a necessidade, além da proteção do dirigente que tem o mandado mediúnico, é muito importante a necessidade do estudo, do autoanálise e justamente da evangelização, de sentir então o evangelho na nossa própria vida. Aí sim nós vamos poder colaborar com as nossas formas de pensamento e não prejudicar os trabalhos. No livro Missionário da Luz, destacamos um trecho. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. Olha só como tudo ocorre nesses trabalhos.
Ainda no livro Missionário da Luz, é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. Um trecho também que diz respeito a essa questão da proteção do livro Os Mensageiros. Esses amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Olha a proteção quando é um trabalho sério, quando é um trabalho para Jesus, que é o trabalho de auxílio, como vem a proteção, né? Isso é muito importante. Então, com relação ainda aos domínios da mediunidade, aí aqui vai falar do livre-arbítrio do médium, é claro, ele vai ter escolhas acertadas ou escolhas não muito acertadas. Livres para decidir quanto ao próprio destino. Muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Olha só que ensinamento Aulus ali trouxe para os demais, que serve para todos nós. Todos nós somos dotados de inteligência e de escolha. Aquele que possui o mandato mediúnico vai ter todas as possibilidades e toda a proteção do plano espiritual para exercer a sua tarefa. Já foi equipado organicamente com todas as capacidades mediúnicas, né? Já foi todo equipado. Aí necessita também da sua perseverança, de todas as suas qualidades e vai contar com os irmãos da espiritualidade para auxiliá-lo nesse projeto. Mas, como Deus respeita o livre-arbítrio, vai de cada um, né? Como consta aqui. Pode ir numa trajetória positiva ou pode se desviar nos caminhos, como aqui foi muito bem apresentado por Aulus, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês apenas para interagir, independentemente da questão final que será discutida no Google Sala de Aula, eu trouxe para vocês aqui uma questãozinha para nós colocarmos de forma, tentei chegar o mais próximo, um título, para nós colocarmos aqui de forma sucinta a resposta. Então, quais pontos importantes para a educação e desenvolvimento mediúnico, assim, de forma simples, estudar, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Respondam, meus irmãos. Essa pergunta está sugerindo 3 ou 4 ou 5 respostas diferentes, mas simples, curtinha. Respondam aqui no chat. Respondam. Vamos aproveitar para interagir, para cada um expor a sua opinião. Nós aprendemos demais com os comentários de vocês. Agora, nesse módulo 5, né, estudando essas questões da mediunidade, nossa, como eu aprendo ali lendo o comentário de todos vocês. Então, muito obrigado pelos comentários. Por isso que é muito importante aqueles que conseguem, né,
participar da estreia da aula, porque é nesse momento que nós conseguimos ali, nós vamos lendo ali as questões, vamos nos manifestando, então é muito bacana. Mas vocês também podem assistir com a janela, né, do chat ativado para vocês lerem ali o que já foi dito. Então já responderam, já escreveram, pô, que legal, muito bacana mesmo, obrigado pela interação e a participação de todos. Então colocamos aqui alguns pontos. Então, estudo continuado, isso é muito importante. Não é como o médium já se acha, já cheguei num nível que agora meu mandado mediúnico, eu estou à tarefa, não tenho mais tempo para estudar. Tem que estudar sim. O seu Manuel, por exemplo, que é o nosso dirigente, vocês podem chegar num outro, qualquer horário aleatório na Seara de Jesus, ele está lá sentado, lá na cadeira, na sua escrivaninha, ali na sua mesa, estudando. Podem reparar quantos livros tem ali na sua mesa. Sempre ele está estudando, sempre ele está estudando. Compromisso com a tarefa, isso é muito importante. Isso é muito importante para a educação e o desenvolvimento mediúnico. É o compromisso. É um compromisso, porque às vezes, né, eu escuto muito, Fábio, estou adorando vir aqui na Seara de Jesus, eu preciso colaborar mais, né? Eu queria trabalhar já na Seara. Então, tudo isso eu contemplo. Então, com o estudo continuado, com o compromisso, né, de estar ali semanalmente nas palestras, estudando conosco, né, o trabalho e a tarefa vai chegar. E lógico, acima de tudo, para a educação e desenvolvimento mediúnico é a orientação correta. Essa é a principal função, uma das principais funções de uma casa espírita. A casa espírita, além de confortar, de receber, de acalentar os corações, é justamente o compromisso, o dever de instruir de forma correta, com base na pureza da codificação. Então, a orientação correta é muito importante para a educação e para o desenvolvimento mediúnico. E, obviamente, com o estudo continuado, com a orientação correta, com o compromisso da tarefa, nós vamos conquistando, então, o nosso progresso moral. Então, aqui são alguns pontos que foram colocados, mas tem outros pontos que certamente vocês devem ter colocados aqui, que é muito importante. Então, falando desses pontos importantes para a educação e para o desenvolvimento mediúnico, eu trouxe para vocês do livro O Espírito da Verdade. Nesse livro, muito interessante, nós temos ali o decálogo para os médiuns, como se fossem os 10 mandamentos para o médium. E nós vamos ler em conjunto. Primeiro mandamento, vamos lá. Rende culto ao dever. Então não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Segundo, trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Terceiro, não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Não esperes recompensa no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Quinto, não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam à posição de escolhidos para as tarefas mais altas. Sexto, não te encarceres na dúvida. Tudo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade,
procede originariamente de Deus. 7º, estuda sempre. À luz do conhecimento, amar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. 8º, não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. 9º, desculpa incessante. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser e, ainda mesmo, te categorizem a conta do mistificador ou embusteiro. Esquece a ofensa com que te espanquem o rosto e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. E o último, 10º, não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Olha só que bonito essa reflexão desse decálogo, meus irmãos. Olha como é importante essa questão da educação e do desenvolvimento mediúnico. E trouxe para vocês também um livro chamado Mentores e Ceareiros. E o capítulo 8 diz respeito à educação e tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. O Evangelho não é um livro simplesmente, é um templo de ideias infinitas, miraculosa escola das almas, estabelecendo a nova humanidade. Olha que bonito, meus irmãos, olha que bonito. Evangelho, como diz Emmanuel, é a escola da alma. A educação, meus irmãos, a educação nos mostra na nossa doutrina espírita, conforme Kardec, que assim definiu, não aquela pelos livros, não aquela educação pelos livros normal, não a que forma apenas o intelecto, mas aquela, meus irmãos, aquela que forma homens e mulheres de bem, com novos hábitos, nova criatura, nova criação. Mas, nos consagrando então na autoeducação, nos consagrando nessa tarefa, nessa nobre tarefa da educação em sentido amplo, nós estaremos escolhendo os caminhos então mais suaves, como diz Jesus, comigo o jugo é leve, é suave, o fardo é leve. Então estaremos desta forma nos evangelizando, nós estaremos evitando as longas e ásperas curvas que temos percorrido na senda das ilusões e das paixões. Porque estaremos então desta forma, nos evangelizando, indo para o caminho estreito, pelo caminho estreito, mais reto, que nos conduz justamente à nossa elevação moral. Eu trouxe aqui para vocês, do livro Momentos de Ouro. Isso eu achei muito interessante. Já coloquei em outras oportunidades, mas como nós estamos falando da essência, do médium, das qualidades que o médium tem que ter, que um espírita tem que ter, um cristão tem que ter. E é muito interessante, porque nesse livro, narra ali, já no plano espiritual, nosso irmão Bezerra, ministrando uma palestra para os demais desencarnados, toda aquela assembleia ali, e vamos ler aqui a narração de um irmão que indagou Bezerra depois de uma magnífica palestra. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita, desencarnado,
do ambiente espírita, falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Aí depois, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Aí Bezerra, o venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Aí aquele que indagou falou: como assim? Revidou o consulente agitado, lógico, pela referência de Bezerra, e Bezerra ali confessando que ainda está no meio de todas essas mazelas. Aí Bezerra assim falou: perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas e sorrindo. Como vê, há muita diferença. O que isso tudo quer dizer, meus irmãos? Quando nós nos conectamos com a essência, quando nós nos evangelizamos, quando nós nos conscientizamos da verdadeira tarefa mediúnica, da verdadeira tarefa de um espírita cristão, ele vai se tornar um cristão espírita, com todas essas qualidades. Por isso que nós espíritas devemos demonstrar de forma incisiva. Como é que é a demonstração incisiva, meus irmãos? Então é através do nosso comportamento, na exemplificação da verdade, no nosso dia a dia. O quanto a mensagem, então, vamos demonstrar primeiro a nós mesmos o quanto a mensagem do Cristo nos preparou e nos modificou o jeito de encarar, então, a existência, E vamos sempre utilizá-los em benefício de nós mesmos, para depois nós podermos utilizar isso para o bem do próximo. E coloquei também mais um livro para reflexão que nós já estudamos nas palestras presenciais, que é a Religião dos Espíritos. Lá no capítulo 80, que fala sobre a doutrina. Aí diz o seguinte: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te ensina em reajustes depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. E espírita deve ser o nome no teu nome, ainda mesmo que respirares os aflitivos combates. Olha só, meus irmãos, que reflexão. E por fim, Chico, que é a nossa referência, também com o mandato mediúnico, diz o seguinte: Jesus sempre esteve e está às minhas lembranças como um protetor poderoso e bom, não desaparecido, não longe, mas sempre perto, não indiferente aos nossos obstáculos humanos, e sim cada vez mais atuante e vivo. Então, rendemos também aqui as nossas homenagens a esse irmão que exerceu de forma brilhante o mandato mediúnico, nosso querido irmão Chico Xavier. Então, meus irmãos, encerramos então a explanação de hoje, sempre com referência da mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus. Então, se nós escolhemos então o nosso caminho a seguir, que é o caminho do bem, qual que nós vamos escolher? Obviamente não vamos escolher o caminho do bem, não vamos escolher o caminho do mal. E é isso mesmo. Apesar de ser influenciado a todo momento por outros espíritos, apenas nós é que decidimos o melhor caminho a seguir. O melhor caminho a seguir. Os espíritos bons, meus irmãos, como nós vimos hoje na reflexão, estão sempre prontos a nos ajudar. Espíritos bons estão sempre prontos a nos ajudar. Vai nos inspirar, ou seja, eles estão sempre prontos para nos sugerir o melhor rumo a seguir, meus irmãos.
Então é muito importante orar e vigiar. Orar e pedir a ajuda de Deus. Vigiar, então, todos os nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos. E se por acaso, meus irmãos, nós tivermos um mau pensamento, vamos então logo colocando outro pensamento em seu lugar, meus irmãos. Eis o nosso maior exemplo, Jesus, o médico das almas. Então vamos se evangelizar, vamos cooperar com Jesus e com certeza então teremos um mundo melhor. Que Jesus nos ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus. Nós deixaremos ao fim dessa explanação uma pergunta reflexiva para nós respondermos lá no Google Sala de Aula. Uma boa semana a todos, até uma próxima oportunidade. Até logo, meus irmãos.